Olá, alunos e alunas, dando sequência ao nosso vídeo Aula de Radiofrequência. Nesta aula falaremos da parte de alimentação do UBB-PMU-E, o circuito Power, que vai gerenciar as submalhas secundárias terciárias que vão alimentar todo o nosso bloco de RF. Não menos importantes, todas as malhas de alimentações são fundamentais para que o circuito funcione. Nós vimos na aula anterior as tensões básicas que saem da placa lógica, que saem do Power Manager, que saem da malha main, da malha bust, VDD main, BBPMU, para alimentar a nossa parte de RF. Nós falamos de algumas malhas fundamentais principais e agora chegou a hora de falar do nosso UBB-PMU, que é o nosso gerenciador de energia, o nosso Power Manager do RF. E ele proverá aí as malhas secundárias, terciárias, quaternárias, que não são menos importantes que as principais, que vão alimentar todos os circuitos de RF também, tá? Então eu fiz aqui um resumo sucinto para a gente fazer uma análise e relembrar alguns dos pontos. E coloquei os test points também. E coloquei uma sequência de medição, probe flow. Nós falamos que na parte de RF, né, a gente analisou lá, o primeiro ponto de análise é verificação dos clocks, porque eu tenho um 6 gerador de clock que vai gerar clocks através do cristal base de 76.8 MHz e vai distribuir clock para vários 6 da parte de RF. Então a gente viu que no nosso primeiro análise de RF, probe flow, é verificar os clocks. Segunda parte, verificar as malhas. Então eu coloquei aqui num bloco de notas todos os pontos para você fazer o flow corretamente, que é a medição, a prova, a medição. Então a malha VDD main está no pad 320, 322 e o test point é o TP 12608. Então se eu for lá no pad 320, eu vou observar uma coisa bem interessante, por exemplo, que a malha main ela não vai alimentar o nosso BBPMU. Então a malha main está aqui, ó, pad 320, 322. Mas sim, percebam, ela vai alimentar um indutor aqui e desse indutor e capacitor vão ligar aqui no nosso flex da antena, side FR. Então, aquele flex da antena, se ele tiver com falha, porque ele também tem parte de antena do millimeter wave, pode parar a malha main. Então é bem comum você pegar curto da sua board, que a PCB não liga, é o flex da antena. Você tira o flex, sua placa bruta normal. Então tem que substituir esse flex. Então a malha main não vai mandar alimentação direta para o EPMU. Estão vendo aí? Ó? Não chega nada. Mas a malha PP-VDD main bust e a malha PP-VDD main BBPMU são as que vão prover aí o poder, a potência principais para o nosso BBPMU gerar as malhas secundárias, terciárias e quaternárias. Então eu tenho a malha PP-VDD main BBPMU, pad 8, 10, 12, 14 e 16, probe point 1301E e a malha PP-VDD bust, pad 6 e 18 e o probe point 5035. Então aí, ó, se eu for lá no pad 6 e 18, olha lá, 6 e 18, vamos lá no pad 6 e 18, do lado esquerdo aqui, ó. Pad 6 e 18, aí, ó, pad 6 e 18, a malha PP-VDD bust, vem lá do CV bust e vai alimentar o nosso BBPMU. Ok, agora eu venho na malha VDD main. A malha VDD main, ó, BBPMU, VDD main, BBPMU, pad 8, 10, 12, 14, 16. PP 1301, ó, 8, 10, 12, 14, 16. Olha a malha VDD main, BBPMU. Essa sim, a malha VDD main, BBPMU, vai alimentar o nosso BBPMU. Então o nosso BBPMU vai ser alimentado por duas malhas básicas. PP VDD main, BBPMU e PP-VDD bust. O nosso BBPMU tem 8 reguladores Switch Mode Power Supply e 21 LDOs. O grande lance é que o nosso BBPMU é alimentado pela malha principal, né, VDD bust e VDD main, porém ele vai ter circuitos de saída SMPS que vão realimentar o seu próprio circuito. Então, são duas malhas básicas, PP-VDD main bust e PP-VDD main BBPU. Porém, no nosso PMU de RF, BBPMU-E, ele vai ter saídas SMPS que vão alimentar LDOs. Saídas MPS que vão direto para o BBPMU, para a baseband. Então, são circuitos Switch Mode Power Supply que vão alimentar internamente uma retroalimentação dele. Então, a gente vai aprender como que isso funciona. E aqui nesse resumo sucinto, eu coloquei aqui as malhas principais, né, que são alimentadas lá da parte lógica, do PMU da parte lógica para a nossa board RF, que a gente falou na aula anterior. Aí, ó, ao PP1V24, vem lá do PMU de RF, do PMU lógico, PED 473 e o probe point 5028.
PP1V8S2 vem lá do PMU lógico, pede 215 para alimentar o conector J10400, conector traseiro do ALS. PP1V8S4 pede 153, vem lá do PMU lógico, no probe point PP5028. PP300S2 vem lá do PMU lógico, alimenta o PED 591 e vai lá para o nosso JDebug PED 15. Aqui é só um bypass. PP300 RIA, o sensor de luz ambiente, microfone traseiro, PP300 vai alimentar, vem no PED 318 e vai alimentar o J10400 pino 7. Então essas aqui são as malhas que vêm lá do nosso PMU lógico, próximo do AP lá, que vão ligar na parte de RF. E quando você tem algum problema, elas podem interferir em tudo também. Então essas malhas aqui são aquelas malhas que eu falei na aula anterior, fundamentais. E aqui tem um atalho para vocês com o flow, com o nome da malha, o pad e o probe point ou test point ou o próprio conector para você verificar se essas malhas estão boas. Também isso no nosso RF. A gente viu aí que o PP-VDD-MAN alimenta a antena do millimeter wave, o VDD-MAN, BB-PMU e o VDD-Bust alimenta o PMU. Então também coloquei os pads onde você vai verificar. Então, e eu falei por último que o nosso PMU de RF tem saídas SMPS que vão alimentar blocos LDO. São retroalimentações. Então ele vai pegar as duas malhas primárias, o VDD-Bust e o VDD-MAN, né, as malhas principais, melhor dizendo, né? E vai gerar saídas SMPS que vão retroalimentar entradas LDO para gerar reguladores LDO. Então a gente vai ver essa alimentação e essa retroalimentação e agora. E eu também coloquei aqui as malhas principais que a gente tem que verificar, que são as malhas principais que o PMU de RF alimenta o circuito. Mas são 21. Eu destaquei só 3. Na reparação, tem que verificar as 21. Tá ok? Então aqui eu coloquei 3 das saídas do PMU de RF fundamentais, mas todas são fundamentais. Essas são as mais importantes, digamos assim. As primeiras a serem verificadas. Eu tenho que verificar as 21 LDOs. E alguns SMPS não são para retroalimentação. Vão alimentar direto um componente de RF. Então também tem que ter essa atenção. Então vamos lá. Vamos aqui ver o nosso BB-PMU. Então aqui eu tenho o nosso BB-PMU e aqui eu tenho a entrada PP-VDD-MAN BB-PMU. Minha cara está aqui bem no... Aqui, ó, agora vocês conseguem ver. PP-VDD-MAN BB-PMU. Aqui está vindo lá da nossa placa lógica. Então essa alimentação PP-VDD-MAN BB-PMU vai alimentar o nosso BB-PMU. Setores dele são chamados setores VDD. VDD-S1. Então aqui, ó, alimenta esse setor VDD-S1. Aqui, ó. Esse aqui, ó, alimenta o setor VDD-S2. Aqui vai alimentar o setor VDD-S3. Aqui vai alimentar o setor VDD-S4. Aqui vai alimentar o setor VDD-S5. Aqui vai alimentar o setor VDD-S6. Aqui vai alimentar o setor VDD-S7. E aqui vai alimentar o setor VDD-S8. Respectivamente, a alimentação que vem aqui, do PP-VDD-MAN BB-PMU, alimenta o VDD-S1, que sai uma saída SMPS1. Então aqui, ó, a gente consegue perceber que essa alimentação aqui de saída chaveada, Switch Mode Power Supply, é alimentada pelo VDD-S1. Então aqui, ó, o VDD-S1, que vem da malha de alimentação primária, né, principal, PP-VDD-MAN BB-PMU, vai alimentar o PMU num setor dele, que vai gerar pra gente essa saída aqui, ó. Então, essa saída aqui, ó, SMPS1, Switch Mode Power Supply 1, a alimentação veio da malha BB-PMU, VDD-MAN BB-PMU. Agora aqui, a gente vai ver para onde ela vai. Se ela vai direto para um CI, para baseband, por exemplo, que essa aí vai, ou vai se retroalimentar no próprio BB-PMU. Algumas dessas saídas SMPS que aqui estão, elas vão sair daqui do PMU de RF, voltar num setor dele para gerar LDOs. Então, por exemplo, essa malha SPMS1 e SPMS6, que estão aqui embaixo, aqui, essas duas aqui, ó, essas duas malhas vão alimentar o BB-PMU, a CPU de RF direto, a baseband. Então, a entrada aqui, elas duas vão se juntar. Então, por exemplo, vamos lá no diagrama lá para a gente voltar e ver. Olha lá. Então, aqui, ó, eu tenho elas aqui. Os dois indutores se juntam, olha lá. Aqui eu tenho as saídas, olha lá o indutor lá. Olha lá. L301E e o L306E. Olha lá, o L301E sai desse pad aqui 54 e 46, o L306 25 e 15 e se juntam e vão alimentar quem? A baseband. Então aqui, esse SMPS, Switch Mode Power Supply, é uma alimentação que sai do PMU direto para BB. Fundamental.
de 0,75 volts. Aí, ó, 0,75 volts. Então, esse SPMS1 e o SPMS6 vão estar ligados juntos para ter uma corrente bem grande, para é uma das principais correntes da baseband. Então, sai do PMU desses dois pads. Aí, sai do pad 4654, igual a gente viu aqui, 4654, né? E vai ligar no indutor. Esse outro pad, que é o SMPS6, que está aqui, ó, 1.6 vai ligar no pad 1624, aí, ó, 1624, e ligam juntos aqui na saída do indutor alguns capacitores de filtro e vão alimentar aí massivamente a nossa baseband. Vão alimentar massivamente aí. Então, esse SMPS, ele é direto na nossa baseband, ó. Esse SMPS é direto na nossa BB. Tá vendo aí, ó? Ele é direto na BB. Direto na baseband. Direto na BB. Ok. O SMPS2, olha aqui, ó, o SMPS2 é alimentado na entrada VDD S2, que aqui está. Olha aqui, ó, nessa alimentação que vem aqui, ó, PP, VDD, main, BB, PMU. Alimenta esse setor VDD-S. Então, a malha BB, PMU, PP, VDD, main, BB, PMU, alimentam um regulador VDD dentro do BB, PMU, que vai gerar uma saída chaveada VSWS2. Então, aqui, ó, sai chaveado aqui, e aqui eu tenho a saída, vou apagar esse aqui para ficar mais fácil, vou apagar aqui também para ficar mais fácil para a gente entender individualmente, ó. Vamos analisar só o SW2. Então, o SMPS2, que é uma tensão de 1,24 volts, a tensão PP, VDD, main, BB, PMU, vem, alimenta os pads 129, 136, 137 de um regulador chamado VDD-S2. E esse regulador gera um switch, um chaveamento, tensão chaveada S2. Passa por um indutor, capacitor de filtro, tem um feedback aqui, e aqui eu tenho uma saída. Essa saída a gente vai chamar de SMPS2. Então vamos ver lá. Olha lá. Então, recapitulando. PP, VDD, main, BB, PMU vai alimentar o setor S2. O S2 vai gerar um chaveamento da saída SMPS aqui, ó. O indutor e os capacitores, e aqui eu vou ter uma saída. Esse SMPS2 vai alimentar, ó, aí sai do BB-PMU, aí, ó, sai dos pads, passa para o indutor, e aqui vai alimentar quem? Não alimenta o BB. Volta para dentro do BB-PMU de novo. Então, isso aqui, ó, é uma retroalimentação. Ou seja, o SMPS, que é um regulador, um tipo de regulador chaveado, Switch Mode Power Supply, vai retroalimentar, ó, então vamos ver lá, ó, sai dele aqui, ó, e vai retroalimentar o próprio BB-PMU. Vou pegar aqui agora os pads que eles vão, ó. Olha lá, saiu dele. Então veio lá, VDD main, BB-PMU, aqui. Alimentou o setor VDD-S2. Gerou um chaveamento no regulador Switch Mode Power Supply, que aqui, ó, vai gerar uma tensão de 1.242 volts chaveada e vai jogar no próprio pad do nosso BB-PMU de novo, uma retroalimentação. Então sai daqui, sai desses pads, passa pelo indutor e vai voltar no pad 121, 122 e 114 para um regulador LDO. Então, esses Switch Mode Power Supply, alguns deles podem alimentar componentes diretos ou podem retroalimentar o próprio BB-PMU para gerar outras tensões. Então, vamos pegar agora lá. Aí, ó. Olha lá, tem o test point dele, né? PP360, para você monitorar essa tensão. E ele vai se retroalimentar, olha aí, ó. Ele vai entrar numa seção de novo do próprio BB-PMU. Ele gera, sai dele e volta nele, mas num outro tipo de regulador agora. Então, a nossa tensão PP 1V242 SMPS2 vai ligar de novo no BB-PMU, no pad 123 e 94. E vai gerar um circuito agora chamado VDD-L12 e VDD-L15, que vão gerar os LDOs 12 e LDOs 15. Olha que interessante. Os SMPS vão retroalimentar para gerar os LDOs. E aqui estão os LDOs, ó. Olha aí, ó. E o LDO é uma tensão menor, low dropout, tensão, regulador de tensão com a saída menor que a entrada. Então, se está entrando 1.24, aqui vai sair menos. Então, o nosso regulador L12, aí, ó, sai aqui no pad 136. Entra uma tensão de 1V2 do SMPS, retroalimentando o setor dos LDOs, e eu saio uma tensão regulada no 12 e no 15.
O 12, aqui, ó, é uma tensão de 1V2. Vai chamar o LDO 12. Então, quem gerou esse LDO 12 foi um SMPS. Então, muitas vezes, quando você mede uma tensão na saída de um LDO e não está presente, pode ser um regulador SMPS que parou, pode ser um indutor que parou, alguma coisa aconteceu. Não necessariamente tem a ver com... pode ser sempre o PMU. Então, tem que analisar quem que alimenta essa malha. Ó, não deu LDO 12. Peraí, quem que alimenta o LDO 12? Então, pode ser um capacitor em curto lá na saída SMPS, não vai ter atenção aqui. Eu posso medir aqui, aqui está normal. Mas quem vai gerar a entrada para ter o LDO 12 não está normal. Consequentemente, eu não vou ter o LDO 12 e nem o 15. Então, por exemplo, eu vou medir o LDO 15. Quem que é o LDO 15? Pino 56. O LDO 15 é uma tensão de 1V2 também. Então, o LDO 15 e o LDO 12 são derivadas da retroalimentação que um SMPS2 faz com o próprio BBPMU. Sai dele, aí, ó, sai dele e entra nele. Sai dele e entra nele para gerar o LDO 12 e o LDO 15. Caramba, então essa retroalimentação aqui vai fazer com que eu tenha o LDO 12 e o LDO 15. Eu tenho 21 LDOs, então quando eu for medir os LDOs, se eu achar a falha do LDO, primeiro ponto, analise o esquema. Verifique qual que é a origem dessa malha. Que esse LDO vem de onde? Vem de um SMPS? Ou é alimentado pela VBust? Ou é alimentado pela VDD Main? Como é que é? De onde vem esse LDO? Ou é para um switch mode power supply que realimenta o próprio BBPMU? Então é importante entender essa construção, porque alguns LDOs se derivam de retroalimentações. Outros LDOs se derivam da malha BBPMU direto. BBVDD Main, BBPMU, outros da malha BBVDD VBust. Então tudo é análise, tudo é você entender como as coisas estão conectadas e como se interligam. Então a gente viu que o SMPS2 retroalimenta. O SMPS3, vamos ver aqui, ó. O SPMS3 também, ó. O SMPS3, ó. A saída é SMPS3, que aqui está, é o VSWS3, que tem um circuito dentro do PMU, pino 7, 8 e 15, que recebe a alimentação, ó, PP, VDD, Main, BBPMU, o mesmo nome que está aqui, ó. Aqui está o mesmo nome, ó. O mesmo nome que está aqui, ó. O mesmo nome que está aqui, o mesmo nome que está aqui. Então aqui está ele entrando aqui. Então, aqui eu tenho a entrada e aqui eu tenho a saída. O chaveamento S3 vai gerar uma malha SMPS3. Aí eu vou ter uma saída aqui, SMPS3. Então eu descobri a origem. De onde se origina o SMPS3? Pela malha PP, VDD Main, BBPMU. Agora, para onde ela vai? Para onde ela vai? Então, vamos lá. Olha lá, vou clicar nela aqui. Cliquei no pad dela aqui. Se originou nesses pads do PMU, de RF. Quando eu cliquei na saída, ela retroalimenta também o nosso próprio BBPMU. Perceba aí, ó, que volta aí, ó. Ó, tá voltando o PMU. Sai do PMU de RF, ó. Sai do PMU nesses pads e volta no PMU para gerar alguma malha. Vamos ver. Então essa malha SWS3, SMPS3 também, ela faz uma retroalimentação. Vamos seguir agora aqui então. Na saída dela. Está saindo aqui. Vamos ver quem que ela vai alimentar. Tem um test point dela, PP1361E. Aí, ó, vai alimentar o VDD L14 no próprio BBPMU. Aí, ó. Aqui é o próprio BBPMU, tá vendo? Sai um regulador SMPS, retroalimenta um regulador VDD input para gerar um VREG, que é o LDO. Então, esse SMPS3 vai alimentar o VDD L14, que aqui está, e o VDD L19. O VDD L14 vai sair aqui, ó, só acompanhar o 14. 14 e o 19. E esse VREG L14 nada mais é do que o LDO 14. E aqui o VREG L19 é o LDO 19. Então aqui, ó, vamos seguir aqui o VREG L14. O VREG L14 vai ser o LDO 14, de 0,6 volts. E o VREG L19 vai ser o LDO 19, de 0,752 volts. Então se eu clicar aqui, ó, vamos lá ver. Vai alimentar fundamentalmente também a BB. Aí alimenta BB. Alimenta mais quem? Alimenta BB, ó. O LDO 14. Vamos ver o LDO 19. LDO 14, LDO 19, 0,752. Também alimenta BB. Então, a gente percebeu que o BBPMU vai gerar um regulador SMPS que vai retroalimentar para gerar uns LDOs. E assim vai. Alguns SMPS vão direto para o componente de RF, outros vão se retroalimentar
para realimentar outras seções do próprio BBPMU. É importante você entender muito bem isso, essas retroalimentações. É muito importante você entender isso, porque na hora da reparação, se você souber, isso vai contar muito, né? Então, a gente viu que aqui, ó, eu posso matar aqui nosso estudo, aqui eu consigo ver claramente aqui, ó. O SMPS 8 também vai alimentar o regulador VDD-L3, que vai gerar um LDO3. Aí, ó. O SPMS 7, que vem do nosso próprio BBPMU, é uma saída switch mode power supply, sai do BBPMU, volta para o BBPMU, para alimentar o setor L4, que vai ser o nosso VDD-L4, que vai ser o regulador LDO4. O SMPS 4 vai alimentar um setor VDD-L5, L6, L7, que será o LDO5, o LDO6 e o LDO16. Então aqui a gente viu, olha lá, o 8 de novo também, ó. O 8 vai alimentar outra seção, o VDD L8 e L9, que vão ser o regulador LDO L8, aí ó, L8 e o L9. E o VBust aqui, ó, o VBust, aqui vem direto, aqui é o VBust, lá da parte lógica. Vai alimentar o regulador L10 e o regulador L11 e 13, que serão, respectivamente, o LDO10 e o LDO13. Aí, ó, o LDO10 aqui, ó. LDO10. 3E1. Olha o LDO13. Olha o LDO10, 11 e 13, né? 10, 11 e 13. 10, 11 e 13. Vamos ver o 13, com a tensão do 13 aqui, ó. LDO13 aqui. LDO13. Tensão de alimentação do Sincard. Então, a gente viu aí, ó. E continua. E continua aí, ó. Ao SMPS 7. Então, a gente percebeu que o nosso PMU de RF tem alimentação PPVDD MEM BBPMU, tem alimentação VBust e tem as retroalimentações do próprio regulador gerada por essas malhas. VDD MEM BBPMU, VDD Bust. E alguns SMPS vão retroalimentar o próprio BBPMU que a gente viu aqui. Olha aí, ó. Todos aqui vão retroalimentar o nosso BBPMU. Todas que estão aqui desse lado. Algumas vão direto, mas a grande maioria vai retroalimentar o nosso próprio BBPMU. A SPMS 5, que aqui, ó, que aqui está, vamos ver a SPMS 5, ela também vai direto, só para a gente mostrar a 5 também. A SPMS 5, que aqui está, ó, SPMS 5, vamos ver aqui a 5. Cliquei aqui na 5, a 5, ó, não retroalimenta, vai direto também para BB. Conseguem perceber aqui, ó lá, tá? Sai do BBPMU e vai ligar na baseband diretamente, não realimenta, não realimenta. Então algumas retroalimentam. Então algumas malhas, a SPMS 1, SPMS 6 e a SPMS 5 que aqui estão, elas, a SPMS então aqui vão ser essas aqui, ó. Vou colocar aqui no diagrama, vai ficar melhor. Então aqui, ó. A SPMS 1, a SPMS 6 e a SPMS 5 vão alimentar a nossa baseband diretamente, tá? Nas saídas do indutor e do capacitor aqui, ó. As outras vão se retroalimentar dentro do próprio BBPMU e vão gerar as tensões LDOs. Aí, ó, SPMS 2, 3, 4, 7, 8, vão gerar as tensões LDOs. Então, esse é o básico aí do nosso circuito, né, de alimentação. A gente falou aí do ponto básico, agora eu vou falar um pouco da parte lógica de controle do nosso BBPMU. Que o BBPMU precisa de controle lógico para ele funcionar. Ele não é um regulador que não tem controle. Sim, ele tem controle, tudo tem controle. O que adianta potência sem controle? Então, quando eu avançar aqui nos diagramas dele, eu consigo ver aqui os detalhes. Detalhe, ponto muito importante. Existe uma ligação entre o touch e o nosso BBPMU. Então, olha só. Então, existe um sinal lógico de sincronismo de scan para detectar o touch. Então, se falhar o touch, pode ser falha do nosso setor de RF, sim, tá? Então, tem ligação com o nosso BBPMU. Então, aqui, ó, no pad 33, vai ligar diretamente, olha lá, ó, com o FPC do touch, ó. Então, eu tenho que verificar aqui esse pad aqui, ó, pad 39. Essa queda de tensão aí, ó, sincronismo de ativação do nosso touch, ó, pad 39. Vai comunicar logo com o PMU de RF. Então, é um sinal lógico, vem desse pad aqui, ó, pad 21. E vai comunicar com a nossa baseband, o nosso sinal lógico. Sai com o PMU também, o PM também, aí, ó. PM e PMU. PM e PMU. Olha aí, ó. Comunica com o pad 33 do PMU de RF. Comunica com o PM, Power Manager, pad M10.
tudo ligado em sincronismo com o nosso touch. Olha aí, PED 39. Então, percebam que tudo está interligado. O nosso circuito touch também está interligado com a parte lógica, com a parte de alimentação da parte de RF. Com PMU e com PM lógico. PMU de RF e PMU lógico da nossa placa do nosso iPhone 15 Pro Max e outros também. Vamos voltar aqui então. Opa, voltar aqui. Então aqui eu tenho esse primeiro ponto lógico de sincronismo entre touch, PMU de RF e PM lógico. Eu tenho também aqui o nosso clock, né, que a gente viu naquele CI que gera o clock. Aqui o clock do módulo wireless e aqui o barramento de controle, a parte nube de controle. E aqui embaixo eu tenho os nossos aí, identificação do tipo de baseband, board ID também da parte de RF. E aqui estão os resistores de board ID de RF, para definir que a minha placa é um 15 Pro Max, versão de RF que ele usa, quais os PAs que ele trabalha. Então tem os resistores de board ID de 1%. Board ID e board SKU. Ó. Board SKU, board ID, aqueles resistores de board ID que definem o tipo de placa. E aqui o barramento de controle. Mas antes disso também tem um ponto muito importante, que deve ser medido na análise do flow. Aí, ó, PED número 51 do BBP1000. É um sinal de falha. Então tem um probe point aqui, ó, PED 51. Tem um probe point para você analisar o PP13016. PP13016, ó. PP13016 é o teste point que indica se existe uma falha no seu BBP1000. Olha que interessante. Então eu consigo aí ver a queda de tensão, ou ver com o osciloscópio, qual que é a forma de onda dada quando o BB1000 tá bom, quando ele te emite um alerta de ruim, de crash. Então ele te avisa quando ele tá ruim ou não. Ó, PMU tá com falha, você já sabe que o PMU tá ruim. Que interessante, né? Então, aí eu tenho agora o barramento de controle, que é um Specialized Power Management Interface, que é o SMPI, que é o derivado do I2C. Então, o nosso PMU de RF é controlado por um barramento SPMI, o clock e o data, que vem da nossa baseband. Olha aí, ó. SPMI clock, aí, ó. SPMI clock e o SPMI data, para gerenciar o nosso PMU. Então, a baseband gerencia o nosso PMU de RF, para gerar aí as tensões e fazer o trabalho aí que ele tem que fazer, tá bom? Outro ponto importante que eu queria dizer para vocês é em relação a verificar o barramento WART. Então aqui no nosso conector JDebug, o conector JDebug é um conector onde tem vários pontos fundamentais do iPhone. Então ele tem aqui, ó, o WART da baseband. Então se eu tenho uma falha de RF, o primeiro ponto seria pegar um osciloscópio, colocar aqui no pino 2 e o pino 4 e verificar se existe comunicação WART aí, porque o WART, aqui ó, pino 2 e pino 4. Olha aí, no conector JDebug. Pino 2, o ART from BB. E pino 4, o ART to BB. É um TX e RX. Então, se eu monitorar, por exemplo, eu estou com a suspeita de baseband com falha. Sem e-mail, sem firmware do modem, sem serviço, sem nada. O RF tudo maluco, tudo apagado, não definido os Wi-Fi, o endereço IP, né? Então, assim, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, verificar se existe comunicação WART com o osciloscópio aqui. Ó. Se existir comunicação WART, sua baseband está viva. Se não existir, sua baseband está morta e pode ser o PMU de RF, que não tem atenção, ou o clock, tá bom? O interposer. Bem, então, galera, esses aí foram alguns pontos fundamentais da RF. Até a próxima aula. Valeu!